Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho trazer algumas informações, fazer algumas reflexões sobre mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. A aula de hoje será a aula de número 75, que tem como tema a vontade e o pensamento como forças criadoras. É um tema bastante importante porque influencia diretamente em nossa evolução. Nessa aula, o tema dessa aula é discutido por Ernesto Bozano, um cientista do século XIX, contemporâneo de Kardec, que estudou de maneira sistemática temas pertinentes relativos ao Espiritismo. Está aí a capa do livro, nesse slide, e é esse livro que nós podemos encontrar a maioria das coisas que eu vou comentar na aula de hoje. Vamos começar falando um pouquinho sobre o conceito de ciência. Porque é importante que nós tenhamos sempre em mente que a nossa doutrina é baseada em ciência. É uma ciência. Não é uma ciência formal, porque ela tem seus próprios métodos de pesquisa, de levantamento de informações. Porque ciência é isso. É o ato de você levantar, descobrir informações sobre um determinado assunto, utilizando a metodologia científica. O Espiritismo, de maneira geral, também é uma ciência, assim podemos considerar. Porque, assim como a ciência formal, o Espiritismo levanta, descobre informações sobre o mundo espiritual. Só que na impossibilidade de usar as técnicas, as metodologias utilizadas pela ciência formal, utilizada pelo método científico, o Espiritismo teve que desenvolver suas próprias técnicas de pesquisa. Assim, Kardec, ao ser o intérprete das bases da doutrina que seguimos, definiu de uma forma bastante adequada o meio para que a nossa doutrina evoluísse ao longo do tempo, sem que sofresse do mal da crendice, do fanatismo, sem
a criação de mitos e de falsas verdades. Lembrando ainda do triângulo proposto por Kardec, o espírito pode ser estudado de maneira adequada se tivermos como base não só a ciência, que seria a arte de responder às perguntas utilizando uma metodologia. No caso do Espiritismo, uma metodologia própria, adequada ao estudo daquilo que não é material. Mas o Espiritismo, a nossa doutrina, tem ainda na sua base uma outra coluna, que é a filosofia, que é a arte de perguntar. Se a ciência é a arte de responder, de trazer as respostas aos nossos questionamentos, a filosofia tem como padrão a reflexão, o questionamento sobre a origem, sobre o funcionamento de tudo que nos cerca. Assim, a nossa doutrina tendo como base a ciência e a filosofia, podemos utilizar da mesma como religião e assim nos conectarmos com a espiritualidade, com o divino, sem corrermos riscos de, como eu falei, de cairmos em falsas verdades, em dogmatismos, em crendices. No estudo da aula de hoje, do pensamento e da vontade como forças criadoras, temos que fazer isso com base na ciência. Porque a nossa doutrina tem a ciência formal e a ciência espírita como referência de crescimento, de entendimento. Tendo isso sido colocado, a gente pode avançar então e começar a conversar de maneira mais direta sobre a vontade e o pensamento, sobre a força da vontade, sobre a força do pensamento. Como meio criadores. A força, conceituando força, é o meio pelo qual a matéria, um objeto qualquer, sofre deformação de seu estado, de seu movimento e ou, não importando se está em repouso ou em movimento. Então, qualquer deformação
física de um objeto, não importando se ele está em movimento ou em repouso, é causada por uma força. E a vontade e o pensamento produzem essa força. E nesse sentido, a vontade e o pensamento são forças criadoras. Da mesma forma que no mundo físico existem as forças físicas, que são, no final da história, as forças que utilizamos para fazer as deformações na matéria física, nós temos no mundo astral a força do desejo, no mundo mental nós temos a força do pensamento, que o espírito utiliza para deformar a matéria física. Mas o espírito ainda se manifesta em outros planos com outros corpos. Então, no plano causal, o espírito faz uso da força de causa e efeito. No mundo intuicional, no mundo búdico, faz uso da força da imaginação. No mundo espiritual, ele faz força da vontade. Para no mundo divino, no plano divino, fazer uso da força do verbo. Então a mente divina, enquanto todo, usando a força do verbo, se manifesta no plano espiritual, aonde a mônada individualizada no espírito faz uso da força de vontade para criar e deformar a matéria física. Só que para o espírito poder atuar na matéria física, estando o espírito ainda no seu corpo espiritual, ele precisa atuar nos planos mais densos. Então, ele fazendo vontade, fazendo uso da sua força de vontade, ele, no plano búdico, faz uso da sua força de imaginação, no plano causal, da sua força de causa e efeito, no mundo mental, da força do pensamento, para no plano astral fazer uso da força de desejo, e aí, somente aí, então, poder fazer o uso da força física para atuar no plano físico. De outra forma, o espírito, independente do plano em que ele está se manifestando, do seu nível evolutivo, ele faz uso da força. No nosso caso, o que a gente está estudando é a força de vontade que o espírito expressa no plano espiritual e da força do pensamento que o espírito manifesta no mundo mental.
E usando essas duas forças, da vontade e do pensamento, ele deforma a matéria em repouso ou em movimento, fazendo uso da força física. Então, o pensamento modela o mundo físico à nossa volta, fazendo com que nós, espíritos encarnados, sejamos co-criadores do universo à nossa volta. Porque se nós repararmos, tudo que está à nossa volta, mesa, roupas, cadeiras, notebooks, celulares, enfim, tudo que nos cerca, em sua grande maioria, é manifestação da mente, do pensamento e da vontade do homem, como ser. Então, o espírito humano, que tem o divino manifesto em cada individualidade, ele cria do nada, plasmando, plastificando a matéria e, com isso, criando todo o universo físico à nossa volta. Aquilo que o homem não plasmou, não criou, um gato, um cachorro, um pássaro, são manifestações diretas do divino. Então o homem não tem papel nessa criação. Os espíritos manifestos no cachorro, no gato, no pássaro, são manifestações do Divino Pai em evolução. Num plano, neste exemplo animal, que nós, espíritos humanos encarnados, um dia já estivemos. Em aulas futuras, isso será bem detalhado. Mas hoje, como espíritos plenamente conscientes de si, ainda conectados à mente coletiva, nós temos que nos conscientizar desse papel de co-criadores do universo à nossa volta, modelando o mundo que nos cerca. Ou seja, nós criamos o mundo físico que nos cerca, mas temos que ter a consciência que também criamos formas de pensamento imateriais que podem interferir em nossa evolução neste plano físico. Essas formas de pensamentos podem ser individuais ou coletivas. São criações mentais
que sempre são de origem individual, mas que com o passar do tempo podem se tornar coletivas. Para ficar mais claro, vamos exemplificar. O vício de fumar é um pensamento que ganhou forma e que me impele, que me traz o desejo de fumar. E eu fumo para satisfazer esse desejo. E quanto mais vivo for essa forma de pensamento, mais difícil é abandonar esse vício. No meu exemplo, de fumar. Porque ela é viva e quer se manter viva. Então ela resiste. Às minhas tentativas de parar de fumar, porque ela quer se manter viva. Ela luta por isso. É uma forma de pensamento que foi criada de maneira individual. Até pode ser uma forma de pensamento individual, ter sido influência de um outro espírito. Mas a criação de um vício de fumar, da forma de pensamento que nos faz fumar, foi individual. Já uma forma coletiva é quando uma forma individual passa a fazer parte de um pensamento coletivo. Então, uma forma de pensamento coletiva é, de certa forma, uma entidade viva e que se mantém viva pela crença, pelo pensamento de espíritos encarnados e desencarnados que mantém o pensamento nessa entidade, dando assim a vida para essa entidade, essa forma de pensamento. Sendo assim, nós podemos ter formas de pensamentos muito poderosas. Um exemplo, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que nasceu na mente de pescadores, individualmente na mente de pescadores, foi alimentada, fortalecida. Essa entidade que nasceu a partir dessa imagem encontrada no leito do rio, foi ganhando poder, consistência. A cada vez mais que espíritos encarnados também acreditavam na existência dessa forma de pensamento, dessa entidade. E hoje, quer queiramos, quer não, essa forma de pensamento que conhecemos como Nossa Senhora Aparecida é uma entidade viva, mantida viva por milhões de brasileiros que acreditam nessa entidade, nessa forma de pensamento.
e como uma entidade viva, criada e mantida pelo pensamento coletivo dos espíritos encarnados e desencarnados que a princípio nasceram em nosso país, ela tem muito poder. Poder que lhe permite atuar no plano físico, alterando situações físicas, como por exemplo, fazendo curas que a ciência considera como inexplicáveis e que por isso a população em geral vê como milagres. Então temos que cuidar muito do que pensamos, porque além de plasmar, modelar o mundo físico que nos cerca, nós também podemos plasmar e modelar entidades em planos não físicos. Entidades que podem influenciar de maneira muito forte o caminho evolutivo que fazemos nesse plano. A ideoplastia é a modelagem, a plastificação de algo a partir do pensamento, a partir de uma ideia. É diferente da forma pensamento, porque a forma pensamento é vida, é viva, é uma entidade viva. A ideoplastia é a materialização de uma ideia humana, individual ou coletiva. Pode ser um carro, pode ser uma flor. Ou seja, uma flor pode ser plasmada por um espírito fazendo uso de ectoplasma existente no ambiente. No caso de um carro, esse carro é plasmado usando um material comum, mas eu posso plasmar de um objeto qualquer físico utilizando ectoplasma, que é um fluido espiritual de origem humana ou animal, ou ainda vegetal, que pode ser condensado pela força do pensamento, a partir da força de vontade, e assim podermos fazer com que surja à nossa frente objetos que a origem não é de matéria física como conhecemos.
A ideoplastia permite, então, ao espírito, encarnado e desencarnado, plasmar objetos, materializar objetos a partir da matéria existente ou a partir do ectoplasma. Agora, é importante que se diga que esses objetos não são entidades vivas como a forma pensamento, a não ser que eu associe um espírito àquele objeto proveniente de uma ideoplastia. Porque eu posso, através da ideoplastia, materializar uma pedra a partir do ectoplasma animal e humano existente naquele ambiente. E logo em seguida, eu posso, pela força da vontade e pela força do pensamento, associar a esta pedra de origem ideoplasmática uma forma pensamento. Aí essa forma pensamento, esse espírito de origem humana, não divina, ganha vida. Então essa pedra que foi materializada utilizando ectoplasma, fluido animal ou humano, ganhou um espírito. Pode ganhar um espírito. Uma forma pensamento imputada por um outro espírito ou por outros espíritos, encarnados ou desencarnados, na maioria das vezes encarnados. Temos que tomar cuidado, então, porque podemos colocar poder em objetos inanimados, associando uma forma pensamento a um objeto inanimado. Então, o carro tem espírito? Sim, pode ter. Normalmente tem um espírito, que é o do proprietário do carro, de maneira inconsciente. Mas o proprietário desse carro, se tiver o conhecimento necessário, a consciência necessária, ele pode desenvolver o espírito do carro que tem propriedade. Temos que tomar cuidado, porque da mesma forma que podemos materializar, plastificar objetos e associar a esses objetos formas, pensamentos, nós podemos também destruir pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, objetos e formas, pensamentos. Espíritos humanizados. Às vezes é interessante que destruamos uma forma de pensamento que está causando, por exemplo, uma doença psicossomática, uma doença de origem mental. Mas às vezes é ruim. O mal olhado é uma ideoplastia, aonde eu posso fazer com que uma flor murche, com que alguém fique doente. Olha só como isso é grave. Nós podemos atestar tudo isso que eu estou falando porque existem diversas... Na internet encontramos isso. Diversas provas
ou indícios que mostram o poder da vontade e do pensamento como forças criadoras. Tem aquele empresário, cientista, pesquisador japonês que fez experiência com cristais de água, onde ele demonstra de maneira clara a influência do pensamento sobre os cristais formados pelas moléculas da água congelada. As plantas são sensitivas e sensíveis, então, ao pensamento humano. O molhado, por exemplo, em Mushari. Daí vem também a ideia da mão boa para plantas. Elas são sensíveis, elas percebem o ambiente, os pensamentos e sentimentos que estão fluindo pelos animais e pelos humanos. Por falar em animais, são sensitivos também. E a boa parte deles percebem pelo olhar do seu dono o que o dono quer, a repreensão. Eles chegam a dar vida pelos seus proprietários. As doenças psicossomáticas de origem no pensamento. As fotos Kirlian, que mostram os campos eletromagnéticos e térmicos em torno dos animais, vegetais e homens, humanos. As pinturas mediúnicas. As materializações, de maneira geral, são indícios e até provas da força do pensamento e da vontade. Coloquei agora uma série de slides onde podemos verificar mais comprovações. Por exemplo, os romancistas Balzac e Charles Dickens, que viveram no século XIX, são provas do poder das formas pensamentos, do poder do pensamento, porque eles sofreram muito incorporando e sendo influenciados pelos personagens que criaram em seus livros, a ponto de terem que fazer tratamentos até espirituais para se verem livres das características de personalidade de alguns personagens que eles criaram em seus livros. E tão marcante que esses personagens estavam em suas mentes. Casas, locais que nós às vezes afirmamos que são mal assombradas, às vezes são mesmo. Existem lá formas, pensamentos criadas ao longo de, às vezes, dezenas de anos, que se manifestam, às vezes com provocações, às vezes até sem provocação, quando algum espírito encarnado por lá se encontra. Os pensamentos podem ser fotografados, como esse senhor americano, Ted Serious, aonde, usando a força do pensamento, ele conseguia impressionar filmes polaroids. Essa foto da direita aqui foi um pensamento que ele impressionou num filme. No YouTube a gente encontra vários vídeos sobre esse Ted Serious.
Ele era uma espécie até de showman na década de 60. Mostrando que, de certa forma, todos nós podemos, através do nosso pensamento, direto ou indiretamente, influenciar o que nos cerca. Ele não era médium, é bom que se entenda, ele era um paranormal. Ou seja, um espírito encarnado que fugia, que ia além da normalidade de um espírito encarnado. Mas não era isso não é um fenômeno mediúnico. Nina Kulagina, uma russa, temos duas fotos aí, numa ela faz uma bolinha de ping-pong levitar, e na outra ela movimenta objetos usando simplesmente a força do pensamento. Também foi muito estudada exaustivamente pela ciência, tentando descobrir algum truque, e nada foi encontrado. Era impressionante, também tem vídeos na internet sobre ela. O experimento Scully foi realizado na Inglaterra. Tem livros, tem vídeos também na internet, onde filmes da Kodak, lacrados em uma caixa, eram impressionados por médiums em sessões espíritas. Após as sessões, os filmes eram retirados dessas caixas lacradas, revelados, e a maioria deles tinham impressões provenientes dos médiuns da sessão espiritual. Então, a lei do pensamento, então existe uma lei, a lei do pensamento, ela faz com que nós moldemos o mundo à nossa volta e com isso a nossa vida. E ela nos influencia o tempo todo, porque o tempo todo nós pensamos. E aí tem a lei do reflexo, que é proveniente da relação de pensar quando interagimos com outros seres humanos, outros espíritos encarnados. Nós enxergamos no outro defeitos ou qualidades que nós temos, porque nós espelhamos no outro esses defeitos e qualidades. Então nós reconhecemos um defeito ou qualidade no outro, porque nós o conhecemos, porque nós é que temos. De repente, o defeito ou qualidade que nós estamos vendo no outro, na verdade o outro não tem. Nós estamos vendo, na verdade, é um espelho do defeito ou qualidade que nós temos. A lei do reflexo também pode ser o contrário. Nós espelhamos em nós um defeito ou qualidade que o outro tem. Então nós enxergamos uma qualidade ou um defeito em nós, mas nós não temos esse defeito ou essa qualidade. Na verdade, nós estamos vendo em nós o que um outro espírito tem. E por erro de julgamento, por vaidade, estamos vendo em nós. Então temos que tomar muito cuidado com a lei do reflexo, porque ela nos faz cometer erros graves de julgamento e atrapalha muito as relações humanas, e com isso atrapalha muito a nossa caminhada evolutiva. O fato é que temos escolhas, decisões, julgamentos o tempo todo para fazer. E temos que estar consciente disso para tomar as decisões corretas. Porque como Paulo nos trouxe em Coríntios, na Epístola aos Coríntios, a comunidade dos Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Então nós temos que tomar cuidado, porque nós ainda, apesar de hoje, estando no mundo nominal, sermos espíritos completamente cônscios da nossa individualidade, do nosso ser, do nosso existir, nós continuamos conectados à mente coletiva. E assim como estamos conectados, quer queiramos ou quer não, nós somos influenciados pelo pensamento coletivo da humanidade que nos cerca. Isso pode ser ruim e pode ser bom. O que nós precisamos é escolher aquilo que é bom para nós, deixando para lá, menosprezando, desprezando aquilo que não é bom para a nossa evolução. Agindo dessa forma, nós evitamos criar uma psicosfera, um entorno ao nós que seja ruim para nós e para quem está ao nosso lado. Se nós escolhermos pensar e sentir coisas boas, as nossas palavras e os nossos atos que nascem do nosso pensar e sentir serão bons. As energias que vamos irradiar através do nosso pensar e sentir serão sempre saudáveis, nos protegendo de irradiações provenientes de pensamentos e sentimentos ruins de outros espíritos, e ao mesmo tempo permitindo com que nós sejamos agentes de purificação do ambiente. Porque por onde andarmos, por onde estivermos, a psicosfera que está em torno de nós está livre de pensamentos e sentimentos que podem trazer uma série de problemas como estão colocados aqui nesse slide. Tudo isso depende então de mantermos hábitos saudáveis, de nos preocuparmos em assistirmos filmes, séries, ler livros, ver vídeos que sejam construtivos à nossa evolução, que não causem, não sejam motivos de pensamentos ou sentimentos ruins. Então nós temos que cuidarmos muito do que vemos, assistimos, ouvimos, lemos, para que essas atividades não sejam fontes de pensamentos e sentimentos ruins, para que possamos criar à nossa volta, então, uma psicosfera adequada para a nossa evolução. Para terminar, falando um pouco da aura, vai ter aulas específicas sobre isso. A nossa aura, que é uma radiação que cerca o nosso corpo físico, ela é proveniente do que pensamos e sentimos, ela é influenciada pelo que pensamos e sentimos, e essas influências fazem com que a nossa aura ganhe cores que sensitivos e alguns instrumentos conseguem captar, permitindo assim que sensitivos ou pelos instrumentos possamos perceber problemas físicos ou espirituais que possamos ter. Então nós temos o corpo físico, em torno do corpo físico nós temos o duplo etéreo, que é uma interface que conecta o nosso perispírito, que é o molde do nosso corpo físico, por onde o nosso espírito está conectado, e é por esse perispírito, que é essa camada em azul aqui, que a aura se manifesta a partir daí. E essa aura, ela irradia, criando um campo áurico em torno de nós, e esse campo áurico
que nós influenciamos e somos influenciados pelo mundo à nossa volta. Então é isso que eu queria trazer de informação e reflexão. Está aqui, né, uma série de livros que podem servir de informação adicional. Espero ter contribuído para a reflexão sobre este assunto. Que todos tenham, então, uma grande semana, com muita saúde, muita paz e muito amor. Que assim seja, graças a Deus.